Olá, tudo bem? Meu nome é Conte, eu sou professor aqui na FDSM, a Faculdade de Direito do Sul de Minas. Eu vim aqui para bater um papo com vocês sobre direito constitucional. Essa é uma matéria extremamente importante, essa é uma área do direito fundamental para qualquer tipo de trabalho jurídico, qualquer carreira jurídica que você queira desenvolver. E quem vai falar com a gente a respeito disso, porque é top no assunto, e já já vocês vão entender por quê, é um ex-aluno nosso do curso de graduação, fez mestrado aqui na Faculdade de Direito, fez doutorado fora, só fez doutorado fora porque não tem aqui na faculdade, tanto que agora está fazendo pós-doutorado aqui na faculdade, que é o Regis. Tudo bem, Regis? E aí, tudo bem? Então, agradeço o convite, professor Conte, é sempre uma alegria estar aqui na Faculdade de Direito do Sul de Minas para falar sobre a instituição e falar sobre o curso de Direito Constitucional tão importante como foi destacado. Qual que é a importância, então, do constitucional, Regis? Você que é um especialista, um doutor da matéria. Constitucional nós podemos atribuir como a base de todos os outros ramos do direito. É com base no direito constitucional, onde nós temos então uma matriz, e a partir dessa matriz constitucional é que nós vamos ter então todos os outros ramos do direito. Então, sendo fundamental o seu conhecimento para que você possa então adentrar em outras áreas do conhecimento do direito. Então vamos lá. Eu sei que a tua experiência, Regis, é na área acadêmica, você dá aula, tem experiência de dar aula em várias instituições de ensino superior e você advoga. Essa é a sua experiência profissional. Correto. Para cada uma dessas áreas, como é que fica o constitucional? Primeiro para a advocacia. Bom, na advocacia, dado o leque de possibilidades que nós temos e o leque de disciplinas que nós acabamos tendo ao longo de toda a especialização de constitucional, isso nos possibilita ou nos dá uma margem muito boa no que diz respeito à fundamentação. Toda peça processual dentro da nossa área da advocacia, ela precisa de uma boa fundamentação jurídica. E com base então nesse curso nós conseguimos os argumentos necessários para que a gente possa então ter uma boa peça processual e se destacar no ramo. Não importa a área sua de especialização, o direito constitucional então vai servir para qualquer área de atuação da pessoa, é isso? Perfeito, independente da área de atuação da pessoa, como o direito constitucional ele traz esse grande leque de possibilidades, ele acaba então agregando ao candidato ou à pessoa que faz essa especialização uma fundamentação para suas peças processuais. Na sua prática, então, na sua carreira, você usou a expressão aí que a avaliação do profissional. Você entende, então, que quando você fundamenta, ou você está sempre fundamentando por conta da sua formação acadêmica, né, nessa área, quando você usa os fundamentos constitucionais, isso dá mais força para a sua peça, para o seu argumento. É por aí o caminho? Como é que... Com certeza, nós temos que pensar o seguinte, hoje quem dita as regras ou o órgão máximo do qual nós podemos recorrer em relação ao direito seria o Supremo Tribunal Federal. E em se tratando disso, todas as matérias, independente de qual área seja, elas sempre vão recorrer a essa matéria constitucional. Para que nós possamos ter um recurso apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, ele precisa ter alguma matéria constitucional. Então, a razão pela qual toda a fundamentação, ela precisa, independente da área em que você atue, estar diretamente relacionada à nossa Constituição. Na área acadêmica, como é que o constitucional está inserido aí na sua carreira e qual que é a importância dele? Pensando na área acadêmica, essa formação que te dá em constitucional, assim como eu já disse em relação à atuação dentro da advocacia, te dá um leque muito grande de possibilidades de lecionar. Em que aspecto? Como você tem uma maior gama de matérias, seja ela em penal, civil, trabalhista, você acaba então adquirindo a possibilidade de lecionar em várias áreas do direito, dado essa base constitucional que você tem, que você adquire ao longo do curso. Existe inclusive uma discussão hoje no campo do direito de uma constitucionalização do direito. Ou seja, a partir da Constituição de 88 eu tenho que reinterpretar todos os outros ramos do direito a partir do que diz a Constituição. Então eu vou pensar o direito civil a partir da Constituição, no meu caso o direito ambiental a partir da Constituição, o penal. Na prática isso tem acontecido e também na sua prática como professor, que eu quero unir as duas, o advogado e o professor.
Isso realmente acontece lá no dia a dia? Ou essa é aquela conversa de teoria, que bacana, vamos fazer uma provinha, estudo no livro do fulano aí, isso é muito bonito, mas ficou aqui na sala de aula e acabou. Quero saber lá no dia a dia, no chão de fábrica, como é que é? Vamos lá, vamos dividir a resposta em 2 etapas, como você mesmo quis colocar agora. Num primeiro momento, vamos pensar na academia, e aí puxando um pouco para o meu lado, então, para os direitos humanos. Vamos falar na questão da receptividade. Só para o povo saber por que você pode falar de direitos humanos, por que você está falando aí com a gente constitucional, assim, com essa tranquilidade toda. Seu doutorado é na área de direitos humanos. Correto. E você falou sobre? Eu falei sobre a inderrogabilidade de direitos. Tá certo. E quem te orientou? Hoje, né, ela faz parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a professora doutora Flávia Piovesan. É considerada a top dos direitos humanos hoje no Brasil, não é isso? Com certeza, uma das expoentes no assunto. Beleza, então só para vocês entenderem que o cara está falando porque ele sabe, não é pegamos um sujeito aí, bacaninha você achando que você é bonitinho, vem cá falar pra gente. Não é não, quem está conversando é porque sabe. Então você estava falando da advocacia ou da... Vamos começar pela academia. Isso, vamos então, lá. Fala aí o professor. Academia. Claro. Quando nós estamos tratando então da pós-Constituição de 88, nós temos que falar então de receptividade. Como as normas que foram escritas antes da Constituição são recebidas pela nossa Constituição. Isso passa pelo seu direito ambiental, passa pela minha disciplina de direitos humanos, o que nos leva então à seguinte interpretação em relação ao que foi colocado. Todas as normas que são anteriores à Constituição, elas precisam passar pelo seu crivo, pela sua análise, para que elas possam então ser aplicadas. Em direitos humanos, o que isso significa? Todos os tratados internacionais, convenções, dos quais o Brasil é signatário, eles precisam passar por um quórum diferenciado para que eles possam então ser recepcionados dentro do nosso ordenamento jurídico como uma norma fundamental e estar dentro dessa base ou dentro dessa cadeia de normas, ser então obedecido como uma das normas fundamentais. Então, isso dentro da área de direitos humanos. Então, nós temos algumas emendas constitucionais que vieram ou tentaram tratar sobre esse assunto e, especificamente, nós temos então, a partir da emenda 45, a possibilidade, então, desses tratados serem recepcionados, então, como forma de uma emenda constitucional, observando, como eu já disse, esse quórum privilegiado, mas é importante destacar que é extremamente importante e necessário que todas as normas passem pelo crivo da Constituição. Isso falando sobre a receptividade em relação à academia. Do lado da advocacia... Aí, beleza, entendo a academia, fantástico, sou professor, mas eu continuo com a mesma questão, que eu acho que é agora que você vai ter que me responder. Fomos na sala de aula e discutimos que o Tratado Internacional que fala sobre meio ambiente, vamos juntar todas as coisas aqui. Tá. Ele, de acordo com a emenda que você citou, ele tem que respeitar a Constituição e isso é muito importante, moçada, vocês têm que entender, têm que estudar bastante. E aí eu vou advogar. Perfeito. Então vamos imaginar, vamos para um setor que é bem interessante, consumidor. Perfeito. Vamos pensar da seguinte forma, você vai fazer uma viagem internacional e acontece que o seu voo atrasar. Como você vai se Quase não acontece, né? Não, é um exemplo assim, muito distante da realidade, mas para que todo mundo possa entender realmente. Então vamos pensar assim, o seu voo atrasou ou foi cancelado, na maioria das hipóteses acaba acontecendo isso. A quem você recorre? Nós temos uma legislação extremamente avançada, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mas por outro lado, existem tratados internacionais que estabelecem os parâmetros para que nós possamos falar no quantum indenizatório e na forma como isso é estabelecido. Então, a importância da nossa Constituição, vamos colocando esse exemplo prático, é para que a gente possa então estabelecer essa correlação entre o direito material que existe, o dano que a pessoa sofreu e qual vai ser o quanto indenizatório que ela vai receber. Aí, é só uma curiosidade, isso acontece lá fora. Isso acontece... Eu peguei um voo do Brasil, fui passear lá longe. Certo. Tá difícil, a grana tá curta, mas vamos lá. Chegou lá o voo lá, eu tô lá no país que eu fui passear e tô voltando pro Brasil. Certo. A companhia aérea que eu comprei a passagem é de lá, certo. Ela não é brasileira, ela voa pro Brasil, mas ela é lá do outro país.
Lá eles atrasam o voo, tem que dormir no aeroporto, eles não dão hotel, porque aqui a lei diz tudo isso, hotel, dependendo do tempo de atraso, alimentação, telefone, transporte, por aí vai. Atrasa e ninguém me dá solução, apoio, nada. Ó, seu voo sai tal horas, eu tenho que dormir no aeroporto, se eu não tiver grana para ir para um hotel. E aí, como é que fica a Constituição, o direito constitucional? Foi lá no outro mundo, e aí? Perfeito. O Brasil ele é signatário de alguns tratados internacionais que justamente tentam dar esse respaldo ao cidadão brasileiro quando se encontra nesse tipo de situação. Então, o que deve fazer nesse caso especificamente é, ao chegar ao Brasil, procurar um advogado, para que esse advogado então possa entrar com uma ação, seja no juizado especial, seja na justiça comum, para que ele possa então reaver. Se a pessoa tiver a grana, como você mesmo disse, o que está difícil, né? Como ele mesmo comentou, para poder pagar um hotel, todas essas despesas de danos materiais, elas serão ressarcidas. Mas é preciso também que seja colocado o dano moral, né? De que forma esse dano moral? Não como alguns juristas colocam uma indústria, não é uma indústria, é realmente todo esse transtorno que ocorreu em decorrência do atraso ou do cancelamento do voo, como foi colocado. A Constituição é importante nesse sentido, porque é com base nela e com base nesses tratados internacionais que nós conseguimos estabelecer os parâmetros para essas indenizações. Você usou o campo do direito consumidor, vários outros a gente vai ter esse tipo de relação. Estou a trabalho, tive um problema lá na empresa aqui, eu tive um problema lá fora, eu estou fora do meu estado, eu estou na filial. Estou pensando em questões aqui, já que eu não sou especialista nessa matéria. Tudo isso, o direito constitucional vai estar envolvido. Com certeza. Vamos lá, vamos tentar colocar na sua área então para a gente poder. Nós tivemos recentemente, não tão recentemente, há 2 anos já, um acidente ambiental extremamente, né, que nós considerado hoje o maior acidente ambiental do Brasil. Com certeza. Então você tem muito mais gabarito para poder falar sobre isso, mas o que nos interessa em relação a isso? O Brasil é signatário de tratados e convenções que versam sobre a proteção do meio ambiente. E em razão justamente de todos esses transtornos que foram causados, é preciso compreender que em razão de ser signatário desses tratados, ele tem consequências ou sanções, seja na área civil, administrativa e penal. Até porque tem uma empresa, já que nós falamos do internacional aí, tem uma empresa que é uma das acionistas que está no polo passivo das ações todas, que não é brasileira. Perfeito. A BHP. Com certeza. A Vale é uma empresa de origem brasileira, a BHP não. As duas se juntaram e criaram essa marca. Então, estamos aí de novo no campo constitucional, envolvendo ambiental, internacional, administrativo, civil e penal. Mas tudo a partir do constitucional, é isso? Com certeza. Então, todas elas vão estar diretamente relacionadas ao quê? A essas convenções, a esse princípio da soberania, que ele acaba sendo relativizado quando o Estado se põe à disposição de sofrer sanções justamente em razão de não cumprir aquilo com o qual ele concordou. Então essa é a importância do direito constitucional. Quero explorar uma outra questão aqui, porque eu sei que você tem experiência nessa área. Você tem escrito muito artigo científico, né? Vários artigos, você está publicando muito, eu sei que você publica aqui no Brasil e fora do Brasil, você já tem uma experiência também de publicar, né? O constitucional aí no artigo, sua área de especialização em direitos humanos, já ficou claro aqui para nós. Mas e o constitucional, como é que ele vai caminhar aí neste aspecto? Eu estou lá em casa, estou pensando, tenho uma formação em direito e eu quero me dedicar a escrever. Há uma necessidade muito grande no campo de direito, disso todo mundo sabe. Precisamos de profissionais que realmente estudem, pesquisem e publiquem os resultados da sua pesquisa, porque isso também faz a ciência avançar. Como é que é o constitucional quando você está escrevendo um artigo sobre a Samarco, meio ambiente, que eu sei que você já escreveu? Como é que chega o constitucional aí, juntando com o meio ambiente e direitos humanos? Perfeito. Nós temos então a base, né, ou a matriz, como você mesmo coloca, em relação à proteção dos direitos ambientais de 1981. Entretanto, a partir da Constituição de 1988, nós temos, além da recepção dessa proteção, nós temos então toda uma estrutura criada para que se possa falar na proteção do meio ambiente. Quando nós estamos falando do direito constitucional, ele é fundamental para que você possa então, dentro dessa área voltada à pesquisa, a escrever sobre esses assuntos,
para que você possa ter a sua base. Então você parte de uma matriz constitucional e a partir desse comum, que seria então essa base, você passa a escrever sobre o específico, que seria então a proteção ao meio ambiente. À época, quando eu escrevi, e agora estou desenvolvendo um novo artigo sobre após esses 2 anos, para que a gente possa compreender que, muito embora nós tenhamos a proteção constitucional determinada, então nós temos uma lei por escrito em relação a isso, a sua efetividade ainda é limitada. Então veja, após 2 anos do que ocorreu em relação a Samarco, até agora nós não temos o pagamento de nenhuma dessas indenizações, seja ela no campo administrativo, civil ou penal. Não há nenhuma responsabilidade. Então, se por um lado nós temos a proteção constitucional, que é a nossa base, o nosso pilar de sustentação, por outro lado, a pesquisa, a publicação de novos artigos científicos, eles são essenciais para que nós possamos continuar colocando na academia a discussão dessa efetividade, a discussão para que nós possamos implementar novos mecanismos que possam dar uma satisfação. O conceito de justiça ele é bem amplo e relativizado, mas para o leigo conseguir compreender essa sensação de justiça ou sensação de injustiça, como ocorre em relação ao caso Samarco, ele é muito grande, justamente pelo fato dessa morosidade do nosso cenário jurídico. Beleza. Regis, quero te agradecer, valeu. A gente bateu um papo aqui sobre o direito constitucional, ficou muito claro. Constitucional é a base. Você vai discutir, você vai se especializar, você vai correr para o campo acadêmico, você vai penal, ambiental. Não vou ficar citando outras áreas aqui, porque senão depois vão falar que eu fiquei restrito. Não importa, é o constitucional que está na base. A gente tem que sair da Constituição e pensar tudo que existe em relação à Constituição. Então eu queria te agradecer demais essa experiência sua, essa sua grande formação acadêmica, doutorado, pós-doutorado. Sei que você fez estágio em Coimbra, no seu mestrado, essa sua ligação forte aqui com a faculdade. Quero te agradecer muito, te convidar para voltar aqui para bater um papo com a gente quando for possível na sua agenda corrida aí. E se você quiser deixar um recado final, fica à vontade. Queria só cumprimentar a todos, agradecer mais uma vez pelo convite que foi feito pela instituição. Para mim é sempre uma honra estar aqui na Faculdade de Direito Sul de Minas. Eu tenho o meu histórico que começa desde 2003, quando eu entrei aqui na graduação. Tive o prazer e privilégio de ser aluno do professor Conte. Valeu. E contar com todos os profissionais gabaritados que existem aqui na instituição, desde a estrutura mais básica até a mais complexa da instituição. Agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição. Beleza. Eu agradeço de novo, Regis, você que acompanhou a gente, espero que tenha gostado. Coloque aí nas nossas redes sociais seus comentários, as suas sugestões. A gente vai estar sempre aqui batendo um papo com vocês sobre as mais diferentes áreas do direito. Muito obrigado, até a próxima. Até mais.